muito importante e os argumentos que foram lançados aqui pelos vereadores que me antecederam realmente têm sua razão, têm sua verdade, e todos nós, vereadores, somos comprometidos com a saúde, em qualquer área de atuação, em qualquer partido, todos têm o seu comprometimento com a saúde. Todos vão estão comprometidos em buscar verbas. Nós mesmos conseguimos, através do nosso deputado federal Pompeu de Matos, uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil aqui para a saúde de Caxias do Sul. Os outros vereadores também já buscaram inúmeras verbas e emendas. Contudo, eu peço esta questão deste veto, referente ao projeto apresentado pelo vereador Bressan, ele traz uma discussão que permeia por toda a responsabilização do município na questão da área da saúde. A questão de, vamos dizer, constitucional de investimentos em 15% do orçamento na saúde, o município já extrapolou isso em muito. Nós hoje estamos em torno de 26% do orçamento à saúde. E isso impacta muito o nosso município. Evidente que o SUS ele é muito bom e ele deveria contemplar a todos os exames, a todas as, enfim, necessidades da nossa comunidade. Contudo, a gente sabe da inviabilidade que o sistema tem. E eu gostaria aqui de dizer, assim como foi falado pelo vereador Cadori, que este exame, eu não me sinto à vontade em votar favorável e voto contrário a esse projeto. O meu voto é pela manutenção do veto, porque diz aqui, na exposição de motivos, ela diz muito claramente que não tem previsão de cobertura pelo SUS nas 3 esferas do governo, que compõem esse sistema tripartite de responsabilização do Sistema Único de Saúde. Esta ausência de cobertura significa que os governos federal, estadual e estadual não realizarão o cofinanciamento dessa despesa, a qual incidirá em sua totalidade no governo municipal. Então, é importante a gente destacar que não se possui orçamento para financiar a execução da despesa presente neste PL. Bem como não existe previsão na LOA de 2024. Razões essas que inviabilizam a implementação do aludido PL. O vereador Lucas Carinhato falou na questão dos poderes, e aqui a gente tem essa questão, claro, a Câmara é soberana, ela pode derrubar o veto se quiser, o que poderia se gerar até uma ADIM no futuro pelo município, e aí se cria um cenário assim de disputa, parece, entre os poderes. Compartilhamos dos entendimentos exarados no parecer da IGAM e do DPM, os quais concluem pela inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do projeto de lei, porque dispor sobre realização de exames e outros procedimentos sobre síndrome de Down acaba por configurar, ao fim e ao cabo, como atribuição de deveres diretamente do Executivo. Então, o Executivo poderia propor agora, já no início do ano, este projeto, e é algo que nós poderíamos nos comprometer e, inclusive, ter essa proximidade com o Executivo de se propor esse projeto, né? São atribuições diretamente do Executivo. E se referir à prestação de serviços de saúde que lhe competem, ofendendo assim o princípio da independência e harmonia entre os poderes previsto pela Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica Municipal, além de farta orientação jurisprudencial. Portanto, voto favorável ao veto, pela manutenção do veto, em função de todos esses argumentos já exarados. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Rose Frigieri com a palavra.